Oi, Jaque. Boa noite. Seja Ah, muito bem-vinda a esse nosso diálogo sobre o poder da nossa fala, o poder da nossa comunicação e o poder dessa conexão corpo, mente e toda a nossa essência. Se estarmos conectados, com certeza vamos ter resultados na vida, vamos ter uma comunicação mais objetiva, mais clara e mais determinada para alcançar aquele objetivo que nós almejamos. Então, quando eu pensei nessa proposta da tríade do posicionamento, foi entendendo que para nos posicionarmos, nós precisamos ter essa sintonia corpo, coração, mente e espiritualidade. Quando nós trabalharmos todos esses elementos da nossa vida, sintonizado com tudo aquilo que nós acreditamos e não troquei fazemos, não, sim. os nossos resultados serão Troquei maiores. para amanhã. Então, eu gostaria, Jaqueline, que você já começasse se apresentando e, já que é a nossa convidada de hoje, Nalva, teu microfone está ligado, viu? O microfone está Hã? ligado. Desligue o microfone que a gente está ouvindo a conversa. Hum, Então, Jaque, pode iniciar. Já estamos gravando. Depois, quem não entrou ainda vai poder assistir novamente. Então, pode iniciar. Teu microfone está desligado, Jaque. Ah, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos e, primeiramente, agradecer aqui a. tá dando microfonia, Jaque. Eu acho que você está com dois ligados. Deixa, Tu deixa eu vai precisar só. sair de um, ou do celular ou do computador. Agora sim. Né? Eu, primeiramente, agradecer o convite. Só um minutinho, Jaque. Oi, Marilene, seja bem-vinda. Boa noite, Eliette, boa noite a todas as pessoas que entraram aqui. Eu não consegui identificar pelo nome. Sejam bem-vindos. Se apresente, Jaque. Aqui está dando um pouquinho de interferência, né? Está chovendo, mas está dando para falar legal. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um tema muito pertinente, né? A comunicação que você está abordando. E eu sempre falo, quando a gente trabalha com comunicação, a gente precisa cuidar muito bem da nossa saúde. E é o que o Néa falou, a questão do equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito. E isso está relacionado, sim, à nossa voz. Como a Néa me apresentou, me chamo Jaqueline Gonçalves, sou especialista em estilo de vida saudável, trabalho também a saúde na educação. E quando eu falo de saúde, eu falo de energia, eu falo de respiração. E eu quero começar, Néia, você aborda tanto o assunto da voz, da comunicação, eu quero começar com a respiração. É primordial a gente saber respirar da forma correta para poder potencializar a nossa voz, para melhorar a nossa energia, para melhorar a nossa produtividade. E é até uma reflexão que eu faço aqui com vocês. Vocês sabem se vocês respiram da forma correta? Porque muita gente não sabe dizer, né? Será se eu respiro da forma correta ou não? E a forma correta para respirar é pelas narinas. Mas por que, Jaqueline, que a respiração é tão importante para a nossa saúde e para a comunicação e para a nossa voz? Primeiro, reduz a ansiedade. Aí já falei tudo, né? Hoje em dia, todos nós sofremos com ansiedade, com estresse. A grande questão é como que a gente vai administrar o estresse e a ansiedade. Então, a respiração correta, ela reduz a ansiedade.
ela potencializa a nossa voz, ela dá mais potência, dá mais energia. Quem trabalha com a voz, quando fala demais, acaba ficando cansado. Por que isso acontece? Porque não respira pelo diafragma. Então, o primeiro hábito que eu falo, se tratando de saúde, para melhorar a nossa saúde, tanto corpo e mente, espírito, é a respiração consciente. É respirar pelas narinas. Tem muita gente que vai inspirar, respirar, suspende os ombros, ó. Se alguém se identifica, já coloca aí no chat. Não é, pessoal, potencializar nos pulmões, nos ombros. Não é para fazer isso, é para expandir o diafragma. Então, o primeiro passo para a gente potencializar a nossa voz, para melhorar a nossa saúde, é respirar com o diafragma. Mas, Jaqueline, como é que faz isso? Uma regrinha bem básica aqui, quem está presente, porque também eu não tenho muito tempo. Ao inspirar pelas narinas, ao invés de você suspender os ombros, né, tem que jogar a barriga para frente. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um teste. Ao inspirar, ao invés de murchar a barriga, tem que expandir, respiração abdominal, barriga para frente. E na hora de expirar, contrai o abdômen. Então, é um exercício diário que a gente vai exercitando o nosso diafragma e vai potencializando a nossa voz. Vai reduzindo a nossa ansiedade, porque diminui o nível de cortisol no nosso sangue e vários outros benefícios. Então, o primeiro hábito primordial, a respiração consciente. Segundo hábito é a gente conseguir trabalhar o nosso sono. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de dormir, e isso prejudica também a nossa voz. Com a respiração tranquila, profunda, a gente vai conseguindo aí diminuir o nível de cortisol no nosso sangue e vai reduzindo tanto o nosso estresse, quanto nos dando mais energia para a gente conseguir aí uma melhor produtividade no nosso cotidiano. A gente, de fato, exercitar. Jaqueline, eu tenho dificuldade para dormir. Será se você, quando vai dormir, leva o celular junto para sua cama? Isso dificulta o sono. Então, são hábitos simples para a gente conseguir ter um sono com mais qualidade, para a gente conseguir acordar melhor, para ter mais energia no nosso dia a dia. Então, né, primeiro hábito, respiração consciente. É você conseguir inspirar e expirar, de preferência pelas narinas. Tem gente que respira pela boca. Está errado? Está errado. A gente pode até fazer um teste, né? A gente tem 2 buraquinhos no nariz, que tem pelos. E para que servem estes pelos? Para purificar o ar. Então, quando a gente inspira pelas narinas, o nosso ar passa por um filtro. E quando chega nos pulmões, chega menos poluído. E sua voz, como é que fica? Muito melhor. Agora, quando a pessoa ela inspira pela boca, o ar entra seco, poluído, a voz fica cada vez pior. Então, são pequenos detalhes que faz toda a diferença na nossa voz. Seja para dar uma palestra, né? Seja para dar aula, quem é professor, seja para lidar com o público, quem trabalha, né, de forma geral com a voz. E o sono, como eu falei, né? Eu tenho dificuldade de dormir, está prejudicando a minha voz. Celular, qualquer aparelho tecnológico, 1 hora antes de dormir, a gente precisa deixar ele do lado. De preferência, pega um livro, porque quando você faz uma leitura, vai relaxando e aquela luminosidade não fica ali despertando o teu cérebro. Terceiro hábito primordial para a saúde da nossa voz, a saúde do nosso corpo, saúde da nossa mente, que é a atividade física. Mas, Jaqueline, o que a atividade física tem a ver? Tudo. Quando a gente faz atividade física, a gente libera hormônios do bem-estar. Muitas vezes a gente tem uma farmácia em nossa casa e a gente não dá valor. Que hormônios são esses? Endorfina, dopamina, ocitocina, vários tipos de hormônio.
Como é que a gente produz estes hormônios? Uma das formas de produzir de forma natural é a atividade física. E quando libera esses hormônios, o que acontece com o nosso corpo? Motivação. É uma das formas para estimular a nossa motivação. E tem até um ditado que diz, se a vida é um movimento, por que a gente vai ficar parado? Né? Então, para aquelas pessoas que não têm tempo, é entender o que é prioridade, pessoal. Estamos falando de saúde. Se a saúde é a minha prioridade, eu vou ter tempo, eu vou ter 30 minutos, no mínimo 30 minutos para cuidar da minha saúde. E tem até uma regrinha, Neia, que eu utilizo. Primeiro eu cuido da minha saúde, depois eu cuido da minha família e depois eu cuido do meu trabalho. Eu penso o seguinte, se eu cuido da minha saúde, porque tem gente que fala, já tem isso é egoísmo, deixar o seu filho em segundo plano. Não, primeiro se eu cuido da minha saúde, eu vou ter muito mais energia para poder cuidar do meu filho, para poder brincar com o meu filho, vou ter muito mais energia para produzir no meu trabalho. E quando a gente fala de trabalho, a gente fala de produtividade. E a saúde, ela está diretamente ligada à produtividade. Aquelas pessoas que trabalham em empresa, aquelas pessoas que trabalham de forma autônoma, de forma geral. Então, produtividade está relacionada à saúde. E quando a gente fala de saúde, né, corpo, mente e espírito. Não tem como eu cuidar só do corpo se eu não cuidar da minha mente e vice-versa, sabe? Então, é uma tríade que a gente precisa, cada dia, disponibilizar um tempo precioso, porque a coisa é o projeto mais importante dessa vida, é a nossa saúde. Obrigada, Jaque. Gratidão por você ter dedicado esse tempinho para conversar com a gente. Hoje vamos trazer essa provocação de como estamos cuidando da nossa voz, da nossa fala, da nossa comunicação. Hoje se trabalha muito a necessidade de uma comunicação positiva, de uma comunicação consciente, de uma comunicação leve. E se você cuida do corpo e da mente, você vai ter maturidade para pensar em tudo que você está comunicando, inclusive a nossa essência. Às vezes o silêncio fala tão quanto o nosso corpo, a nossa postura, tudo é uma comunicação. Então, obrigada mesmo e me coloco à sua disposição. Sei que você dedicou um tempinho aí da sua hora, da sua jornada diária, mas eu sei que é de coração. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? Estou à disposição. E água sempre, tá, pessoal? Água. Não deixe de beber água. No mínimo 2,5 litros por dia. Nossa voz agradece a nossa saúde também. Obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigada, querida. Então, gente, agora vamos falar de forma bem direcionada o poder da nossa fala. Eu vou compartilhar uma tela com vocês que é exatamente para introduzir esse tema que eu considero necessário para o nosso dia, para nosso diálogo, e por que que eu trago esse tema que eu considero determinante para o nosso posicionamento, para o nosso crescimento pessoal. A fala, ela tem o poder de comunicar. Quando eu falo com um tom mais alto, eu expresso os meus sentimentos. Quando eu falo de forma bastante tímida, baixinha, também eu expresso um sentimento. E eu assumo e imprimo ali uma postura. Então, a nossa fala, a clareza quando você comunica, a clareza das palavras, todas são determinantes para
realizarmos verdadeiramente aquilo que nós acreditamos e que nós defendemos dentro desse contexto do poder da fala. A forma como nos comunicamos com os outros e com nós mesmos determina a qualidade das nossas vidas. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo direitinho aqui o slide, o compartilhamento de tela? Sim, Neia. Ótimo. Então, aqui eu trouxe esse exemplo que existe muitas formas de fluir a nossa comunicação, desde a comunicação visual, a comunicação auditiva, o olfato, o tato, o toque, tudo isso comunica. E por que que eu trago todos esses elementos junto com a nossa fala? Porque você não fala de forma estática, você não consegue falar parada, você não consegue falar sem trazer o momento presente que você está vivendo. Então, a nossa comunicação, ela expressa aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivendo. Dificilmente, se você está com muita raiva, você consegue falar sorrindo com alguém para expressar raiva. Não dá. Seria muita demagogia ou hipocrisia da sua parte. Então, o nosso corpo fala, toda a nossa essência fala quando nós entendermos o poder dessa comunicação interligada com o nosso bem-estar, com a nossa autoestima, tudo aquilo que a gente falou ontem da autoconfiança, do impactar a nossa vida a partir das nossas atitudes. Então, a nossa comunicação aqui, ela é evolutiva. Se vocês observarem essa figura, eu, como trabalho com história, gosto muito de trazer a memória histórica para entendermos. Os primeiros povos, lá da época da caverna, chegaram a se comunicar com linguagens muito próprias daquele lugar, daquele grupo, porque o tamanho do mundo que eles conheciam era aqueles que eles moravam. Então, a comunicação ali era muito rudimentar. Com o passar dos séculos, as coisas foram se evoluindo, e aí cada geração foi encontrando sentido, valor, e foi dando sentido também para a sua forma de se comunicar. Até os dias atuais, e aí saiu daquele período dos primórdios, até os dias atuais, que nós estamos na era que a internet, que os digitais, que os talk screens, que a comunicação ela vem de uma forma muito mais acelerada, num ritmo bastante intenso, e se não tomarmos cuidado para equilibrar esse nosso jeito de comunicar, a gente vai tornar pessoas estressadas, cansadas. Muitas vezes, a nossa voz, ela comunica. Se eu falo com um tom mais alto, ou se eu falo com um tom mais sereno, ou se eu falo com um tom, com a tonalidade mais tímida, mais introspectiva, mais com medo, eu não estou me posicionando. Então, a comunicação assertiva, ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser direcionada para aquilo que você quer chegar, para o seu objetivo. É muito importante
que na comunicação esteja conectada também a sua imagem pessoal. Porque como a gente entende que o corpo fala, que todo o nosso ambiente fala junto com a minha voz, então é muito importante o cuidado com a nossa imagem. Nós precisamos estar do jeito que nós gostamos de ser vista, não do jeito que outros querem que você seja, mas do jeito que realmente você quer e você acredita que é o jeito ideal que você gosta de ser e gosta de estar. Então, a comunicação, ela mais do que nunca, ela exige de nós um posicionamento, uma postura, uma maturidade naquilo que você está falando. E para a gente falar com muita clareza, é muito mais fácil quando a gente fala daquilo que nós conhecemos, daquilo que você já domina, daquilo que você entende e faz parte ou dos seus últimos estudos, ou da sua vivência prática, ou do seu, mas que faz parte do seu cotidiano. E aqui eu trago essa expressão através dos megafones, que antigamente não existia esses sons tão altos, tão potentes, então os megafones eram uma das formas de as vozes chegar mais longe. Por exemplo, eu me lembro que quando eu ainda era bem jovem, na Pastoral da Juventude, aqui em Pintadas, nós tínhamos o megafone na igreja. Para a gente era como se nós estivéssemos com um paredão hoje. Era muito chique, até quem tinha, porque era uma coisa rara, mas era um instrumento de comunicação daquela época. Aquilo dava muito certo. Hoje, já bem menos, porque era o que tínhamos no momento. Então, as palavras têm um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar a nossa autoestima, nos emocionar, apaixonar ou também decepcionar, se a palavra ela vem com uma certa agressividade, ela vai magoar, ela vai afastar pessoas, ela pode derrubar, inclusive, algumas pessoas que estão no processo de ascensão. Se não pensarmos quando estamos falando, nós podemos exatamente machucar alguém. Dependendo do que é e de como falamos, podemos tanto agradar quanto desagradar. A nossa palavra, a nossa comunicação, a nossa fala, ela pode fluir positivamente ou ela pode fluir de forma muito negativa. Então, é muito importante tomarmos consciência de como é a minha comunicação. E para as pessoas que exercem um cargo de liderança, de coordenação, ou de empresária, ou em qualquer espaço, é muito importante observar como está sendo a nossa comunicação com as pessoas nas quais eu coordeno. Eu estou me posicionando como alguém dominadora ou como alguém incentivadora, alguém que é capaz de impulsionar e ajudar as pessoas a se encontrarem, a se despertarem, a entender o seu protagonismo e o seu papel naquele lugar, nesse lugar que eu estou liderando, mas que todos estão crescendo na mesma proporção. Eu sou capaz de perceber que a outra pessoa ela pode avançar se eu segurar na mão de uma forma colaborativa e não de uma forma dominadora, agressiva e opressora. Fica essa pergunta para a gente. Falar é o melhor remédio. Tem uma psicóloga que diz que quando a boca fala,
o corpo sara. Nós sabemos de muitas pessoas que vivem alguns momentos de bloqueios na vida. E ela precisa de oportunidade para que ela fale. Para que ela fale das suas dores. Então, precisa ter alguém com capacidade de escuta. Por isso que uma terapia é importante, por isso que uma mentoria é importante, por isso que estarmos conectadas com pessoas com os mesmos propósitos que os nossos, a gente vai ter mais facilidade que a outra pessoa nos entenda, nos ouça, e aí sim, a fala, ele pode ser esse grande remédio para curar a nossa dor, para superar a nossa crise. Tem pessoas que são muito ansiosas, e aí é muito importante quando existe um ambiente colaborativo capaz de cada um ali sentir acolhido e poder partilhar daquilo que você gostaria e que você pode também estar tirando uma dor que está dentro de você. Você já deve ter ouvido a expressão falar é o melhor remédio. Há tanta verdade nela que podemos adotar como reflexão. Se há pessoas dispostas a te ouvirem, você deve estar disposto a falar e resolver seus conflitos internos, para que eles possam se transformar em pronúncias positivas na sua vida. Então, a nossa fala, ela é poderosa, tanto para ajudar alguém a sair do fundo do poço, quanto para tirar também, sair da nossa própria caverna, sair do nosso próprio poço. Muitas vezes a gente não dá conta de gerenciar os nossos conflitos, a gente precisa sempre de contar com alguém. E como é valioso saber que podemos contar com alguém que não vai te julgar negativamente, vai acolher aquilo que você está partilhando. E agora eu quero chamar você para pensar sobre o poder das palavras. A palavra, ela pode libertar ou ela pode te aprisionar. Tem muitas pessoas que falam de uma forma extremamente agressiva e que ela nem queria magoar, mas ela consegue magoar involuntariamente. Essa pessoa, um exercício que eu digo que pode ser feito é grave você falando quando é algo sério, para você ver se você não está magoando alguém. Vocês já imaginaram, sabe aquelas pessoas que mandam um áudio para outra pessoa e o áudio sai tão agressivo que até você, quando ouvir novamente, você se assusta? Então, pegue isso como exemplo e nunca diga para outra pessoa as verdades na hora da raiva. No momento que você está machucada, magoada, reflita. Jaqueline falou da respiração, respire fundo, engula aquela palavra, trabalhe o seu cérebro para sair uma palavra melhor. Porque quando a gente fala no impulso, nem sempre a gente consegue cuidar da pessoa que está do outro lado. Saber que ali tem alguém que tem coração, tem alguém que tem sentimento, tem alguém que também tem suas dores, tem alguém do outro lado que possivelmente não está pronta para ouvir, às vezes, as nossas descargas ou as nossas sobrecargas ou as nossas palavras violentas. E hoje se fala muito da comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Não é você deixar de falar aquilo que você está pensando.
mas é você falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. Isso é determinante para que a comunicação possa fluir. As nossas palavras têm o poder de criar e o poder de destruir. Aqui é exatamente quando você fala sem pensar. As palavras são o reflexo da nossa mente e dos nossos sentimentos. Com certeza, a boca fala do que o coração está cheio. Só pessoas que não conseguem viver os sentimentos que fala daquilo que nem pensou. Muitas vezes tem pessoas que conseguem até ter dois personagens. Eu estou sentindo isso, mas eu digo aquilo. É muito importante também que a gente, quando a gente fala de uma comunicação não violenta, a gente também respeite o nosso ser, a nossa pessoa, a nossa persona, a nossa personalidade e os nossos sentimentos. E preste atenção em suas palavras e use todo o poder que elas têm para criar a sua realidade. Isso é muito importante. E as feridas verbais são tão ou mais dolorosas que as feridas do corpo. Tem palavra que a gente nunca vai esquecer. E eu tenho certeza que, perguntando aqui para vocês, cada pessoa pode trazer aqui um exemplo de alguém que disse uma única palavra, ou na sua infância, ou na sua juventude, ou na sua fase adulta, que essa palavra doeu tanto que você não esquece. Então, pense em tudo que você diz para as outras pessoas, porque do outro lado existe alguém que sente, do outro lado existe alguém que tem um coração. E aí, não dá para a gente falar sem buscar esse ponto de equilíbrio, emoção e razão. Nós não podemos ser só emoção e não podemos ser só razão. Nós precisamos buscar esse elo que traz esse ponto de equilíbrio. Por quê? Tudo aquilo que para mim é um valor, para o outro pode não ser. Mas só buscando o equilíbrio nós somos capazes de refletir, nós somos capazes de ouvir também aquilo que nós estamos tentando comunicar e somos capazes também de entender quem está do outro lado. Então, é muito importante que você pense que a tua comunicação, isso em todas as dimensões da vida, nas relações profissionais, na relação marido e mulher, nas relações entre amigos, nas relações de pai e filho, nas relações de parentes, em todas as dimensões da vida. Tem pessoas que falam com muita raiva, tem pessoas que parece que não consegue se libertar de algo que é extremamente valioso, que é o poder da nossa fala. A nossa comunicação, ela é determinante para o nosso sucesso. Ninguém consegue chegar em um patamar mais avançado da vida se você não tem capacidade de gerenciar suas dores, de gerenciar suas crises e respirar sempre que você quer dizer para alguém saia da minha frente, ou dizer aquela palavra mais agressiva e mais doída que você pensou, sentiu e teve vontade de dizer. Sabe aquela hora que você tem vontade de enforcar a pessoa? É nessa hora que você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. É nessa hora que você precisa ser mais inteligente do que aquela outra pessoa, para você gerenciar a sua dor, para você gerenciar a sua raiva, gerenciar o seu sentimento. Quem é que avança mais na vida? Quem entende
as suas próprias deficiências. Quem se conhece mais gerencia melhor as suas emoções. Quem não se conhece, qualquer pessoa lhe domina. Então, a comunicação não violenta, ela está muito conectada com esse autocuidado. Nós precisamos, todos os dias, cuidar de nós mesmas, cuidar do ambiente que nós estamos construindo, transformar o nosso ambiente em um ambiente saudável. Eu acredito verdadeiramente no poder da nossa comunicação, no poder da nossa fala, no poder da nossa expressão. Eu não consigo falar aquilo que eu não estou vivendo. Tem muita gente que consegue. Se eu estou triste, quem me conhece percebe na hora que eu não estou bem, porque eu vivo a minha essência. E é muito importante, eu digo para vocês, que quando a gente aprende a viver essa verdadeira essência, a gente se liberta. Se liberta das crenças que fizeram a gente acreditar lá que nós precisamos ser perfeitas o tempo inteiro. Não é toda hora que eu quero estar maquiada, não é toda hora que eu quero estar bonita. Tem momentos que eu quero estar livre, que eu quero estar bem mais leve, bem mais solta. E tá tudo certo, porque eu estou vivendo a minha essência. E você? Já pensou nisso? Então, eu gostaria agora, já falei muito, eu gostaria agora de ouvir vocês que está aqui na sala, até agora vocês não falaram. Agora eu gostaria de pedir a cada uma para levantar a mão, quem quiser falar, de forma bastante espontânea. Quem falar de algo, se puder abrir a câmera, tudo bem, se não quiser, está tudo certo também. Essa também é uma comunicação. Às vezes a gente chega em casa, final do dia, quer estar à vontade, fique muito à vontade. Aqui o espaço é nosso, mas eu gostaria de abrir agora para as inscrições. Quem quiser falar, pode levantar a mão para a gente fazer de uma forma bastante interativa. Enquanto alguém decide falar, tem uma frase que eu gosto muito, que é de um... Na verdade, é uma frase que se usa muito, é como uma metáfora, que diz o seguinte: as pessoas não irão lembrar do que você diz, a pessoa pode não lembrar do que você fez, mas jamais irão esquecer daquilo que você os fez sentir. Então, isso é para trazer um pouco essa ideia de que muitas vezes as nossas palavras elas podem tocar nas pessoas, positivamente ou negativamente. Então, é muito importante que nós entendamos esse poder que a palavra tem. E nunca deixe que o outro seja dominado, muitas vezes, pelo seu tom de voz, muitas vezes pela sua arrogância, muitas vezes pela sua falta de paciência, porque o tempo de Normilza nunca vai ser o tempo de Néia, nem o tempo de Tainá. Cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem o seu jeito próprio de ser, e não dá para a gente medir com a mesma régua duas pessoas. Cada pessoa tem a sua própria medida. E na nossa comunicação também é assim. Quando a gente olha nas redes sociais, tem pessoas que têm mais leveza de falar,
de gravar um stories, de gravar um vídeo, de participar de uma live, e tem gente que tem um bloqueio. Não é que ela não tenha o conhecimento, mas ela pode superar esse medo, ela pode vencer, mas a gente precisa entender que o tempo de cada pessoa ele é único. A diferença de uma pessoa para outra é que você pode entender e você pode lutar todos os dias para você estar melhor vencendo esses seus medos. Fabiana, você abriu o microfone e você quer falar? Alguém gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? A Fabiana está tentando conectar o áudio, está sem áudio. Normilza, pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Eu peço desculpas porque eu estava em outra reunião presencial. E aí, uma das coisas boas da tecnologia é que assim que eu saí da reunião, eu liguei e comecei a ouvir enquanto eu fazia o percurso até chegar aqui em casa. Tudo que você falou aí, né, é muito pertinente e, de fato, se a gente levar isso para todas as áreas da nossa vida, todos os, vamos dizer assim, os aspectos, a gente vai ver que é poderoso a forma como a gente se comunica, a importância de saber gerenciar, né, as nossas emoções, porque, na verdade, a emoção a gente não manda nela, a gente não tem um poder de... Porque é uma reação, né? Só que a gente tem o poder de gerenciar e de dizer para a gente mesmo, eu não posso tomar decisão agora, nesse momento, respira fundo, conta 1, 2, 3 e deixa o meu cérebro aliviar essa descarga, se for principalmente uma emoção negativa, porque, consequentemente, ela vai te limitar, né? E, assim, eu sempre trago um pouco para o meu campo, para o nosso campo de atuação, que é a sala de aula, e quando você estava falando, eu me recordei de uma situação que traz muito essa questão, né, de como é poderoso a nossa capacidade enquanto professor, aquele que está conduzindo um processo, inclusive de, eu diria assim, despertar naquele jovem, naquele adolescente que está, vamos dizer assim, em processo de formação ainda, né? Ele ainda não tem um perfil definido, uma personalidade definida. Na verdade, nós não temos, porque a gente tem esse poder constantemente de estar nos modelando. Quando a gente se autoconhece, é possível, sim, a gente estar proporcionando ou se determinando mudar algum aspecto do nosso ser. Isso é mudar a nossa personalidade. Não é que você tem duas ou vai ter duas, mas sim a capacidade de você se aperfeiçoar como pessoa. Vou contar aqui rapidão, eu não me lembro quando da minha prática, porque 30 anos, né, é muito tempo, mas vamos dizer assim que eu posso considerar que tem quase uma década. Eu estava trabalhando no início do ano letivo, primeiro dia de aula, sabe, aquela emoção, aquele encantamento de levar algo diferente para promover essa integração dos alunos, e eu levei uma dinâmica. Daí, eu estava numa sala de ensino médio, se eu não me engano, primeiro, segundo ano, eu estava fazendo toda a orientação de como ia funcionar, e, por incrível que pareça, a maioria dos alunos estava ali, lógico, na expectativa, primeiro dia de aula, participando da dinâmica, mas aí tinha um aluno lá no fundo da sala, que eu acredito que ele tinha alguma motivação para agir dessa forma, ou para reagir dessa forma,
E aí ele olhou assim para mim e falou assim que não ia fazer a dinâmica, que aquela dinâmica era do tempo do meu avô e tá, sabe? Mas foi tão agressivo nas palavras. Por incrível que pareça, naquele período eu tinha acabado de perder meu avô, que é uma pessoa que eu, né, tinha uma afinidade muito grande, e ele foi fundo, ele, sabe, ele me atingiu diretamente na ferida que eu estava vivendo naquele momento. E nesse período eu já não tinha, vamos dizer, o conhecimento que eu tenho hoje, né, acesso a todos os cursos que a gente vem fazendo na área de programação neurolinguística, mas eu tinha, vamos dizer assim, talvez uma intuição natural de educadora, de mãe, de pessoa que lida com situações adversas. E aí eu precisei fazer isso, eu respirei fundo, sabe o que é respirar fundo? Só para mim, baixei a cabeça assim. Aí depois eu olhei na direção dele, lá o último da sala, e eu lembro que eu falei assim, eu compreendo que você talvez já conheça a dinâmica e ache ela ultrapassada, mas eu acredito também que já que você conhece ou não conhece, se não conhece, você poderia fazê-la e depois você teria muito mais propriedade para fazer uma crítica. E claro que as críticas são sempre bem-vindas, porque elas nos ajudam a melhorar e tal. Rapaz, mas para falar dessa forma que eu estou falando agora, eu precisei me trabalhar bastante ali, sabe? Sabe, 1 minuto. Eu precisei me trabalhar para isso. E aí, beleza, eu fui em direção a ele, falei dessa forma e continuei dando o feedback lá que eu precisava dar para a turma que estava lá participando. E aí, no final, foi bem legal essa reação, porque eu dei o resultado da dinâmica, os meninos saíram assim, sabe, super felizes, porque eles disseram, a professora tem tudo a ver comigo, é a minha personalidade, se identifiquei, me identifiquei, porque era exatamente para você se reconhecer. Aí terminou, tocou o sino, e eu estava lá arrumando minhas coisas para sair. Confesso que, assim, no fundo, a gente fica muito mal quando isso acontece. E eu me surpreendi quando eu estava terminando de arrumar minhas coisas para sair da sala e entrar em outra, quando eu levantei a vista para olhar, era quem? Era aquele aluno que tinha me agredido no início da aula. Ele falou assim, aí ele veio, tipo, pedindo, procurando se eu queria ajuda para ajudar o material e tal. E eu falei, não, obrigada, eu vou aqui para a sala do lado. E eu percebi que naquelas palavras ele estava se desculpando de alguma forma, como ele foi tão, sabe, agressivo comigo. Bom, para finalizar a história, que eu acho que eu já passei um pouquinho, esse menino, ele se aproximou tanto de mim naquele ano letivo, e pós também, vamos dizer assim, ensino médio, todas as vezes que ele me via na rua, me cumprimentava, ele fazia questão, né? Daquele dia em diante, ele passou a participar das aulas. Bom, eu estou trazendo uma situação prática, né, de sala de aula, mas isso aplicado também em outras situações da vida, realmente o feedback é totalmente diferente. Porque tem uma frase que diz o seguinte, se alguém te agride e você aceita aquela agressão, consequentemente você vai ser contagiado por aquela, vamos dizer assim, por aquele sentimento negativo. Mas se alguém te agride ou te emite palavras negativas e você não aceita, aquilo vai ficar com a pessoa. Em muitas situações, a pessoa acaba se envergonhando pela forma como ela se portou, né? Então, o que você falou aí realmente é muito poderoso. Claro que para isso, para agir dessa forma, a gente tem que se trabalhar o tempo todo, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que ter aquele que você falou ontem, autoconhecimento. E você saber que, vamos dizer assim, o teu propósito, que eu tinha muito definido aquele objetivo, era ajudar os meus alunos a se autoconhecerem, eles perceberem o seu tipo de personalidade e perceber a importância da necessidade de você melhorar. Então, a dinâmica era essa, se reconhecer e perceber quem é você e o quanto você pode evoluir, quanto você pode avançar.
e eu fui quase desestabilizada por um único, né? Mas esse esforço que a gente tem de propósito fez com que eu não aceitasse aquela provocação. No entanto, eu tive um resultado positivo, um feedback positivo. É isso. Obrigada, Normilza. E eu fiquei aqui pensando que existe várias técnicas para blindar as nossas emoções em situações violentas. Você pode trabalhar, claro que você continua tendo seus sentimentos, você continua sendo impactada às vezes até negativamente, mas quando você desenvolve habilidades para você começar a blindar as suas emoções, você não vai permitir que situações externas tire o seu equilíbrio. Você pode até sentir, você pode até sofrer naquele momento, mas você vai ter o jogo de cintura para você driblar aquela situação e resolver depois. Isso tudo é treinável, isso tudo são habilidades que nós podemos ir desenvolvendo ao longo do nosso tempo e ao longo das vivências que nós permitirmos vivenciar. Betânia? Betânia levantou a mão. Outra pessoa, enquanto Betânia consegue falar? Tainá? Estou aqui. Ai, boa noite, gente. Eu cheguei um pouco atrasada, que eu estava participando de uma feira ali da agricultura familiar, mas aqui estou. Então, quando eu escutei Normilza falando, eu recordei de uma cena que aconteceu comigo no início da minha caminhada enquanto jovem multiplicadora. Eu fui selecionada para trabalhar na minha comunidade e lá era para acompanhar agricultores e agricultoras. E eu ouvi de um homem, olhou para a minha cara e disse assim, eu fiz a apresentação que eu iria começar o meu trabalho naquela comunidade, e ele disse assim, eu acho que não era para o MOC mandar uma mulher para cá, porque esses trabalhos não são para mulheres, são para homens. Como é que você vai trabalhar com a gente para mexer com os animais, para ir para a roça? Eu acho que mulher não faz essas coisas, não. Ai, naquela hora me deu um negócio assim, eu disse, meu Deus, respira, Tainá. E eu olhei para ele e disse assim, o projeto está começando agora, eu espero muito que no final desse projeto você possa mudar o seu pensamento. E naquele momento, passou pela minha cabeça, nossa, eu deveria desistir disso tudo. Então, eu fui para casa muito triste, falei com meus pais que eu estava triste porque a comunidade não estava aceitando uma mulher e tal, mas era um homem que estava trazendo isso, e que também podia ser uma mulher, porque existem mulheres também que pensam como aquele homem, né? Então, aquela palavra, ela podia ter me derrubado naquele momento, ela podia ter me tirado a minha motivação, mas eu peguei aquilo ali como algo que não, eu sou capaz. E eu fiquei muito feliz porque eu não desisti, eu continuei. Então, de jovem multiplicadora, eu passei a ser uma técnica em agropecuária. Hoje eu trabalho com agricultores e agricultoras. Todo mundo fala bem do meu trabalho, não pelo nome da gente estar lá em cima, não é por isso. Hoje eu moro num outro município, e esse município onde eu moro,
Hoje eu recebi um título de cidadã retiro-holandense pelo trabalho desenvolvido pela agricultura familiar. Então, para mim, aquelas palavras, ela também foi um motivo de incentivar. Só que, assim, não é todo mundo que consegue receber uma crítica dessa e dar continuidade. Muitas pessoas param no meio do caminho. E daí, Néia e todas vocês e todos que estão aqui, a importância da gente, porque palavra tem poder. Então, qual é a palavra que a gente vai poder usar diante de uma situação dessa? Para mim foi gratificante saber que eu continuei, e eu trago esse exemplo em vários lugares, para várias mulheres, justamente essa palavra que elas não podem perder, a força de vontade, a capacidade de compreender que nós somos capazes, sim, de fazer o que a gente quer fazer, o que a gente quiser. E hoje, se for para castrar um animal, eu estou lá. Não gosto muito de castrar, porque não me adapto, não gosto muito dessa parte, mas desenvolver trabalhos da agricultura familiar, elaborar projetos que possam estar contribuindo com homens e com mulheres. Então, tudo isso aí fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Sei que eu tenho muito a aprender, então esse espaço aqui para mim é um espaço gratificante, e a gente está sempre em movimento, né? Então, desculpa por eu ter chegado atrasada, não peguei muita coisa, mas é muito bom estar com vocês, eu gosto muito de ouvir vocês. E Normilza, eu não te conheço pessoalmente, mas eu gosto muito das suas falas também. É muito incentivadora, motivadora, parabéns também, tá? E né, eu tenho um carinho especial. Obrigada, Thay. Geise? Betânia já conseguiu. Olá, vocês me ouvem? Oh, agora sim. Seja bem-vinda. Então, boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, participando desse momento. E as coisas, elas, como fala a colega há pouco acabou de falar, que as palavras têm poder. E como tem poder? Eu vivi uma emoção hoje muito singular na minha vida profissional. Eu sou professora há muito tempo, mas nesse momento da minha vida, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com os coordenadores do município. Trabalho com 29 pessoas. E hoje, eu finalizei o trabalho do ano passado. Porque eu finalizei o trabalho do ano passado? Porque em dezembro a gente foi impedido de fazer esse encontro. Então, eu protelei para agora, porque eles estavam de férias, enfim. Então, agora que a gente recomeçou os trabalhos, eu precisava dar esse ponto final lá, para justamente dar outros passos para esse ano. E uma das coisas que é um desafio para mim esse ano, eu já tinha pensado nisso, é justamente ajudar algumas das coordenadoras a se comunicar melhor no ambiente do trabalho. É um risco que eu estou correndo, que eu estava correndo. Assim, porque as pessoas reclamam demais. Fulano é muito grossa, não sabe se dirigir, não sabe falar, e é uma reclamação todo dia, aí vem o pessoal de secretaria, aí vem vice-diretor, e vem não sei quem reclamar da pessoa, que a pessoa não tem postura, que a pessoa não... Enfim, muitas reclamações. Pedir para tirar daquele espaço de trabalho. E isso me incomodou muito. Mas eu digo, meu Deus, esse ano eu vou me propor a ajudar, são 2 ou 3 pessoas, a melhorar essa postura que elas têm. Aí eu pensando comigo mesma, meu Deus, mas como é que eu vou abordar essas pessoas? Como eu vou falar disso tudo que as pessoas dizem em relação a ela, sem magoar, sem ferir, sem deixar a pessoa intimidada para baixo? Enfim, é o desafio.
E eu venho me trabalhando esses dias todos, de como abordar, de como falar. Aí hoje foi o encontro, né? Foi o nosso encontro hoje. E eu trouxe muitas coisas que são pedras no nosso caminho, muitas emoções que são pedras no nosso caminho, que nos impedem de crescer, de melhorar, de progredir. E aí, um momento atrás, eu disse assim, eu queria falar com você. Aí ela é muito ansiosa e ficou o tempo todo, por que tu quer falar comigo? Eu digo, mulher, tem paciência. Aí, quando finalizou o encontro hoje, ela disse, hoje você vai me dizer o que você tem para me falar. Eu digo, Senhor, é aqui, é agora. Me coloca na minha mente, na minha boca, as palavras certas para eu saber conversar com essa pessoa. E aí começamos a conversa. E aí eu fui começando a dizer, eu digo, você está feliz onde você está? Você está bem? Ah, estou. E aí foi assim que a gente foi traçando o perfil da conversa. E eu fui falando exatamente da postura, de como ela se coloca, que poderia melhorar, enfim. E ela disse, Bethânia, eu estou tão gratificada, eu estou tão feliz porque você me disse tudo isso e eu estou disposta a melhorar, eu quero melhorar. Eu digo assim, eu falando, né? Porque você é uma profissional de excelência, você tem conhecimento, você tem bagagem. Agora, falta, muitas vezes, na tua forma de se comunicar com as pessoas, essa mais tranquilidade, mais sensatez, você usar as palavras certas, você se postar de uma forma mais tranquila. Quer dizer, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou assim. Eu digo, sim, mulher, você é assim, você pode continuar sendo quem você é, mas você pode falar isso com mais tranquilidade, você pode respirar, você pode pensar como você vai falar, você pode abordar as pessoas com seu pensamento e com sua forma de ser, você não vai tirar a sua essência. Porque quando a gente deixa de ser quem a gente se torna uma pessoa infeliz, a gente passa a assumir uma casca, criar um outro personagem. A gente não tem que viver personagem, tem que ser como nós somos. Aí ela ficou, aí terminou. Ponto, porque a conversa foi longa, mas ao final eu me senti vitoriosa, porque assim, é difícil você conversar com uma pessoa que tem essas dificuldades de relacionamento, e isso trava o seu trabalho. A pessoa pode fazer um trabalho até bonito, bom, assim, a pessoa realmente pode ter bagagem, conhecimento, estrutura, mas quando vai para esse lado, ela acaba jogando tudo, como é que se diz, por água abaixo, e as pessoas não veem o outro lado, só veem esse lado negativo que a pessoa tem. Então, assim, era um desafio para mim, porque eu poderia estar querendo ajudar e acabar, como eu posso dizer assim, me comprometendo negativamente, a pessoa não me entender, e assim dizer assim, poxa, a coordenadora já está querendo ser a bamba, está dizendo que eu não sei fazer o meu trabalho, resumindo a fala. E não foi isso que nós conseguimos estabelecer na conversa. E depois ela me mandou, eu cheguei em casa e me mandou uma mensagem bem interessante. E eu reenviei outra mensagem para ela dizendo assim, que nós somos criados justamente para sermos felizes. Deus nos criou para isso. Deus não criou ninguém para ser infeliz. E a comunicação é uma das formas da gente realmente se tornar uma pessoa mais autêntica, mais feliz, que as pessoas entendam o nosso ponto de vista, o que a gente defende. Mudar dói, mas se a gente estiver aberto verdadeiramente e estiver disposto a pagar o preço, a gente muda. É difícil, a gente sabe que mudar crenças que a gente estabeleceu uma vida inteira não é fácil. Mas quando a gente está realmente aberto, quando a gente abraça essa causa, a gente diz assim, eu quero mudar, a gente muda. Aí o teu do texto foi esse. Então, assim, hoje para mim foi uma vitória. E hoje estou aqui conversando com vocês e partilhando justamente essa experiência. Então, assim, mais uma vez, fortalece que nós estamos no universo, existem conexões de pensamento, o que a gente pensa, outras pessoas pensam como nós, e justamente esses pensamentos eles vão se juntando e vão se conectando, e a gente vai justamente transformando aquilo que a gente tem como missão, como projeto de vida, o ambiente que a gente vive, né? E até eu coloquei no nosso encontro hoje justamente, queira ser seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, aquilo que a gente quer realmente ver, a gente seja isso. Não espere que o outro faça. Então, seja essa mudança que você quer ver no mundo. Você faça isso. Porque quando você faz, você influencia pessoas. Você
transmite isso às pessoas. E muitas mensagens foram faladas nesse sentido. Como é bom, e é bom a gente sentir que a gente ajuda as pessoas de uma forma positivamente, né? Então, o que você falou, né, assim, de uma profundidade muito grande, a questão da comunicação, realmente, ela nos define, ela nos faz entender, né? As pessoas conseguem entender o que a gente pensa, o que a gente defende, o que a gente acredita, por meio da comunicação. E quando ela realmente está truncada, a gente não consegue passar adiante essa mensagem e a gente não se faz entender. E as pessoas não sabem quem realmente nós somos, né? Então, assim, é de uma importância muito grande a gente saber se comunicar bem, né? No sentido de passar com veracidade os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Os nossos projetos de vida, aquilo que a gente acredita. Para quem está presente e não sabe, nós somos irmãs, viu? Eu e Normilza. Um abraço e bom dia e boa noite. Cheiro. Então, eu conheci primeiro Bethânia, e Bethânia que me passou o seu contato, viu, Normilza? Por isso que eu tive a liberdade de lhe convidar. Mais alguém gostaria de falar algo? Como nós temos o nosso horário de 1 hora, eu gostaria de não estender muito, mas se tiver alguém com desejo de falar, a gente dá aí mais 5 minutinhos antes de encerrarmos. Mais alguém? Geise, quer falar alguma coisa? Tem outra coordenadora aqui. Mais de 50% do público aqui presente são educadores, viu? Ângela gostaria de falar. Maravilha. Ângela gostaria de falar alguma coisa? Detalhe, viu, gente? Eu estou em um aniversário, viu? Saí do aniversário, estou aqui no quarto para estar com vocês. Ai, gratidão, viu? Viu, Bethânia? Então, gente, eu estou entendendo que a gente pode finalizar. Eu vou trazer essa última mensagem aqui para a gente terminar a nossa conversa refletindo, porque falar do poder das palavras é falar da nossa essência, porque as palavras, elas constroem e elas também refaz o nosso propósito de vida. Então, eu gostaria de ler essa mensagem que eu deixo para vocês. Mais do que na força das palavras, eu acredito no poder das atitudes, na grandeza dos gestos, na sutileza das ações. Guarde os seus dizeres para utilizá-los depois que você fazer. Eles serão apenas um complemento. Palavras, quando não nadam sincronizadas com nossos pés, não chegam a lugar algum. São palavras soltas ao vento. Não dizem absolutamente nada. É na coerência das ações que a gente se encontra e o outro nos outros. É muito importante quando a gente consegue refletir o poder da nossa fala. A nossa comunicação, ela é revolucionária, ela carrega toda a nossa essência. Se você não está bem, você não consegue comunicar de forma leve, de forma tranquila e de forma madura. Por isso que é muito importante cuidarmos diuturnamente da nossa fala, cuidarmos diuturnamente dos nossos sentimentos, do nosso corpo, da nossa vida, trazendo esse ponto de equilíbrio, corpo, mente e coração. Aí sim vamos conseguir tocar as pessoas verdadeiramente. No livro do Pequeno Príncipe, ele diz, o autor diz que o essencial se vê com o coração. Então, muita coisa não precisa nem ouvir, basta você sentir. Então, era essa mensagem que eu gostaria de ter deixado para vocês. Eu gostaria de fazer uma foto. Quem pode abrir a câmera? Se
Se vocês puderem, tudo bem, se não, a gente faz assim mesmo. Obrigada, viu, gente? Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, gratidão por hoje. Oi. Tchau.